Fala pessoal, eu sou o Gomes e hoje, após uma semana e meia, vou finalmente relembrar os vídeos de Singapura 2019. Esse vídeo atrasou por causa da F1 TV, porque bugou lá e ficou o maior caos. Eu não consegui pegar as imagens da corrida e nem do quali, e por isso atrasou. Mas agora tá normal e aqui está o vídeo. Mas hoje vamos relembrar uma corrida que foi pura estratégia, pois o World Cup deu ao Vettel a sua última vitória. E lembrando que esse vídeo foi gravado em duas partes, a intro e o encerramento e o resto do vídeo. A intro e o encerramento foram gravados no sábado dia 11 e o resto do vídeo foram gravados na semana retrasada. Sim, isso mesmo. Mas é isso, mas espera, vamos logo para o vídeo. Essa já é a mais uma vez que eu relembro 2019, mas naquele ano a Mercedes dominava por completo. Mas nas etapas antes de Singapura, a Ferrari melhorou e venceu na Itália e na Bélgica. Etapas que eu já falei aqui. Mas no calendário, nas 14 etapas, as flechas de prata só não venceram 4 vezes. E quem mais venceu foi o Lewis Hamilton. E por esse campeonato, após a Itália, o Lewis liderava com a vantagem de 63 pontos sobre o Bottas, que era o segundo. Verstappen era o terceiro. Leclerc e Vettel fechavam o top 5. E é isso, não tem mais o que falar sobre essa temporada. Então já vamos para a Marina Bay. O primeiro treino já começou com Bottas estampando o muro. Ele acabou com o carro e vimos várias faíscas saindo dos carros. Já o Hamilton tocou no Sainz. Isso danificou a asa dianteira. E no final, o Verstappen foi o mais rápido. Ele fez o tempo de 40.2. Já na noite em Singapura, tínhamos o TL2. E quando o Leclerc bateu no Stroll. Já o Magnussen foi espremido pelo Lance. Enquanto o Albon perdeu o carro, passou reto e parou no muro. Já Hamilton foi o mais rápido, com 38.7. No último treino, o Pérez tocou no muro. Isso deixou o pneu solto. Já o Kvyat teve seu motor indo embora, enquanto Hamilton rodava na saída do box. Já o Leclerc foi o mais rápido, com tempo de 38.1. Após esses treinos, agora temos o quali. Na noite em Singapura, vimos a lindeza de Marina Bay, mas depois tínhamos a luz verde e o quali começava. Mas só quando faltavam 12 minutos que as voltas eram marcadas. O Bottas foi o primeiro, já o Hamilton foi o segundo, mas o Leclerc era melhor que eles, com 38.0, e o Vettel foi apenas o quarto. E depois o Verstappen foi o segundo tempo, mas ele estava meio segundo atrás do Charles. Mas depois, quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Raikkonen, Grosjean, Magnussen, Russell e Kubica. Mas com o tempo já encerrado, Magnussen não vinha muito bem, mas mesmo assim ele melhorava o seu tempo. O Raikkonen ia para P12. Para fechar, o Pérez melhorava, eliminava o Kvyat. Junto com ele também foram Stroll, Grosjean, Russell e Kubica. Após alguns minutos, tínhamos a luz verde e o Q2 em Singapura começava. Quando faltavam 10 minutos, as voltas eram marcadas. O Bottas fazia 37.1. Já Hamilton era melhor, mas o Leclerc era ainda melhor, com 36.9. E no final, o Verstappen fazia apenas o quarto tempo. Quando faltavam 5 minutos, seriam eliminados Giovinazzi, Gasly, Pérez, Raikkonen e Magnussen. E quando o tempo acabou, ninguém melhorou, e por isso foram eliminados Pérez, Giovinazzi, Gasly, Raikkonen e Magnussen. Mas após 5 minutos, tínhamos a luz verde, então o Q3 decisivo começava. E na saída do box, o Vettel saiu colado no Norris. Mas depois, quando faltavam 8 minutos, as voltas eram marcadas. O Vettel vinha voando, como no setor 1 e 2, e quando cruzou a linha, ele fazia um 36.4. O Bottas era um segundo, mas a um segundo atrás do certo. O Hamilton também era o segundo. E o Leclerc era melhor que o Lewis e ia para segundo, mas estava a 3 décimos atrás do Vettel. E depois vimos que o Seb quase tocou no muro. Mas depois, quando faltavam 2 minutos, o Vettel abria a sua volta. No setor 1 vimos um gráfico bem maneiro,
mas ele não melhorava. Já o Leclerc era o mais rápido. No setor 2, o Vettel também não melhorava. E por isso no final ele entrava no box. Já o Leclerc melhorava o segundo setor. Mais à frente o Max cruzava a linha. Ele ficava em segundo. Mas o Leclerc vinha voando. E por isso ele fazia 1,36,2. Sendo 2 décimos melhor que o Sérgio. E depois Hamilton foi bem, mas ficou em segundo. E por isso, para a festa da Ferrari, Charles Leclerc era a pole em Singapura. Essa era a quinta na carreira, a terceira consecutiva. E no rádio monegasco comemorava muito. O mesmo acontecia quando ele saía do carro. Na noite em Singapura, durante a volta de formação, vimos o gráfico pelo campeonato. O que logicamente era mentira. Mas depois as luzes se apagavam e a corrida começava. O Leclerc largou bem e seguiu na ponta. Já atrás o Vettel ia pra cima, mas o Hamilton era o segundo. Na reta seguinte, o Sabi foi por fora, mas o Lewis defendia. E com isso, lá na frente, o Leclerc abria a vantagem. Na volta 2 lá atrás, apareceu o Russell trocando a asa. E depois vimos que o Ricardo, que largou de último, mergulhou. E por isso tocou no George. E no box também estava o Sainz, que estava muito atrás. Depois da corrida ficou calmo. Todo mundo meio longe, ninguém atacava. Isso foi até a volta 10, quando lá atrás a sacanagem rolava solta, com o Ricardo mergulhando e passando o Kvyat. E depois o Stroll também passava o Russo. E o Daniel, que largou de último, em 12 voltas já era o P12. E por mais 10 voltas não teve nada. Mas na volta 20, o Vettel era o primeiro a entrar no box. Logo atrás veio o Verstappen. O Seb saiu dos médios e foi pros duros, uma parada de 3 segundos. Enquanto isso, lá na frente, o Hamilton chegava e muito no Leclerc. Mas no final da volta, o Charles ia pro box, enquanto o Lewis seguia na pista. A parada do monegasco foi 6 décimos melhor que a do alemão. Mas na saída do box, o Vettel vinha voando. E por isso, na curva 2, o Vettel passava o Leclerc. Então, com o undercut, o Seb era líder virtualmente. Na volta 22, o Hamilton não parava e seguia na pista. E era projetado que o Lewis sairia bem atrás do Sebastian. Na 25 apareceu uma informação que eu não sabia, que a última vitória do Vettel tinha sido na Bélgica no ano anterior, há mais de 200 dias atrás. Isso na volta seguinte que o Hamilton finalmente entrava no box. E com isso na pista, o Giovinazzi assumia a liderança. Na saída do box, o Hamilton voltava na frente do Bottas. E depois na curva 2, o Albon errava e ia por outro caminho. Na volta 30, o Vettel ia com tudo e mergulhava. E com isso passava o Kvyat. Então oficialmente, Sebastian Vettel era líder em Marina B. Na 33, o Leclerc chegava, mergulhava e passava o Giovinazzi. Na 34, era passado pelo Albon e tocado pelo Ricardo. E por isso logo depois, o Daniel tinha um pneu furado. Na volta 32, tinha uma batida. E era o Russell no muro. E depois vimos que ele foi tocado pelo Grosjean. E por isso ele parou no muro. E depois demorou um pouco, mas tínhamos o safety car. Mas na volta 40, o safety car saía. Então tínhamos a bandeira verde. O Vettel relargou muito bem e seguiu na ponta. Depois lá atrás tinha um toque entre Gasly e Stroll, mas o PR seguia na frente. Mas depois no final da volta, o Stroll tinha um furo no pneu. E por isso ele caía para último. Já na volta 46, o Pérez ficava lento e parava o carro. E por isso tínhamos mais um safety car. E depois vinha a informação que o mexicano teve problemas eletrônicos. E por isso abandonava a corrida. Mas na volta 47 o safety car saía. Então tínhamos de novo a bandeira verde. O Vettel de novo relargou bem. E de novo seguia na ponta. Depois lá atrás o Ricardo mergulhava, o Kvyat segurava. E depois o Daniel quase batia no muro. E com isso o Grosjean aproveitava e ia pra cima e passava o australiano. Na corrida seguinte o Magnussen mergulhava e quase passava o Gasly. E logo atrás o Ricardo perdia mais uma posição. Na volta 50 o Kvyat metia o loucaço e mergulhava, mas tocava e quebrava a suspensão do Raikkonen. E como o Raikkonen ficava por lá, tínhamos de novo o safety car. E depois o finlandês dava uma corridinha e ia pro box.
Na 51, safety car já saía e tínhamos a bandeira verde. E como o Charles dormiu no ponto, o Vettel relargou de novo muito bem e de novo seguia na ponta. No fim da volta lá atrás tinha uma bagunça. E depois, quando faltavam 5 voltas, parecia que faltavam 10 minutos. Pois nesse momento, a corrida já estava em quase 2 horas. Na volta 59, o Hamilton até chegava no Verstappen, mas não conseguia a ultrapassagem. Então depois o Seb abriu a volta final em Marina Bay. Ele que teve uma corrida meio tranquila. No início, ele atacou o Leclerc, mas após a parada e o undercut sobre o Monegasco, foi só lazer pro alemão. E com uma corrida longa, Sebastian Vettel vence em Singapura. Leclerc, que sofreu o undercut, terminou em segundo. E o Verstappen, que segurou Hamilton, terminou em terceiro. E depois lá atrás, o Grosjean segurou meio mundo, mas terminou na P12. No rádio, o Vettel comemorava, já o Leclerc nem tanto. E depois vimos a festa dos fogos de artifício. E no parque fechado, o Vettel saía do carro e erguia o volante. Já no pódio, o Vettel estava feliz. E o Leclerc, de novo, nem tanto. Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês e deixe o like. É isso, meus manos, vimos quarta-feira de novo com mais um Relembrando. Essa semana inteira será apenas relembrando corridas. 2 por causa que atrasaram e sexta o normal, o de sempre, ou melhor, o da semana. E quarta vamos relembrar uma corrida da Fórmula E, uma categoria de carros elétricos, que é meio polêmica por causa do som dos carros, que não são muito altos. Mas vamos relembrar uma corrida que teve um caos no final e teve até um tipo de encavalamento. Mas é isso, desses dias, falou e fui!